Olá pessoal, tudo bom? Vou mostrar aqui como que a gente constrói tabelas de frequência ou tabelas de contingência de variáveis qualitativas, né? Eu tenho aqui uma tabela, um banco de dados construído da forma como eu mostrei na sessão anterior e com 5 variáveis qualitativas, né? Nome, que é o nominal, né? Variável qualitativa nominal, assim como cidade também, variável qualitativa nominal. Renda mensal, que aqui está como uma variável qualitativa ordinal, né? A renda pode ser baixa, média ou alta. Casa, que é uma variável qualitativa nominal. E escolaridade, que é uma variável qualitativa ordinal. Certo? Então eu tenho um banco aqui e aí eu vou mostrar como que a gente constrói a partir deste banco uma tabela de frequências, né? Então a gente tem que ver quantas vezes eu vou pegar aqui como exemplo a variável casa. A variável casa tem casa, tem própria e alugada. As categorias aqui são própria e alugada. Então eu tenho que contar a frequência absoluta, é o número de casas que aparece, número de elementos da minha amostra que possuem casa própria. Então eu pensei aqui vir contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então tem 18 aqui, certo? Alugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, certo? Somando, nós temos 31. Né? Então, observe que aqui, de fato, a gente tem 31 pessoas na amostra, certo? São até aqui o número 32, mas é porque a primeira aqui é o título das variáveis. Então, nós temos 31 pessoas na amostra, tá certo? Então, como que a gente vai calcular agora a frequência relativa? A frequência relativa é esse número 18 dividido pelo 31. Ele pode ficar de um número de 0 a 1 ou pode ser colocado em formato de porcentagem. Tá? Eu vou colocar ali em formato de porcentagem. Divido 13 por 31 e aqui também vai ficar 31 dividido pelo próprio 31, 100%. Certo? A frequência acumulada é quando você tem a primeira categoria a mesma coisa, a segunda categoria vai ser a primeira categoria mais a segunda categoria. Né? Então, e assim por diante. Tá? Mais a primeira categoria, assim por diante. A frequência acumulada relativa, você vai pegar esses valores e dividir pelo total, que é 31 também. A última A última categoria na frequência acumulada relativa sempre tem 100%, tá? Igual aqui, ó, 100%. Certo? Isso é uma tabela de frequência, tá? Tabela de frequência. Né? A gente também pode fazer uma tabela de contingência. Né? A tabela de contingência vai usar uma ou mais variáveis ao mesmo tempo. Vamos ver aqui como exemplo as variáveis cidade e casa, por exemplo. Certo? Então eu vou colocar aqui as opções de cidade, que é Taguatinga, plano, plano piloto, Ceilândia, outros, Sobradinho, Águas Claras, só. Certo? E o tipo de casa nós temos própria, própria e alugada. Certo? E aí basta contar em cada casela é essa parte central aqui, quantas, quantas pessoas são de Taguatinga e tem casa própria. Então eu tenho que vir aqui em Taguatinga, ó, Taguatinga só tem uma pessoa e a casa dela é própria. Então tem uma pessoa e 0 pessoas. O total marginal que a gente chama aqui, da margem, né? Vai ser 1. Então o total de pessoas de Taguatinga só tem uma. Plano piloto. Então nós temos quantas pessoas têm casa própria no plano piloto da minha amostra. Aqui é alugada, aqui é própria 1, aqui é alugada,
aqui é prova 2. Então, eu tenho duas pessoas. Quer ver? Deixa eu até aumentar aqui para vocês enxergarem. Então, tem aqui plano piloto, casa própria, aqui plano piloto alugado. Agora nós temos essas três aqui, ó. Plano piloto alugado, 3 e 3. E aqui plano piloto alugado, 4. Certo? 4 no total, 6. E assim por diante. Pronto, aqui eu já construí totalmente a minha tabela de contingência utilizando duas variáveis, que é a variável cidade e a variável casa, certo? Fiz tudo isso aqui no braço. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que aqui no Excel tem essa opção. Claro que vocês podem usar outras ferramentas, SPSS, SAS, R, mas o Excel, que é muito comum, você tem aqui essa tabela dinâmica. Você vai inserir tabela dinâmica, colocando aqui a setinha, né, marcado a primeira casela aqui. Então, inserir, vai aparecer aqui, ó, você percebe que ela destacou aqui a tabela. Então, eu vou fazer nova planilha. Você pode fazer na mesma planilha, mas eu vou fazer nova planilha, ok. Então, ela vai abrir essa tabela dinâmica aqui, onde eu possa trabalhar as variáveis, né? Eu vou pegar uma primeira variável que seria cidade, certo? Vamos ver cidade. Então, ao invés de eu ter que ficar lá contando um a um, o computador já vai fazer isso para mim. Então, eu tenho cidade, aqui estão as opções. E aí eu vou pegar aqui uma outra variável nome e vou ver quantas pessoas. Então, ele faz contagem de nome, tá? Então, ele conta quantas pessoas tem em cada uma dessas categorias. Eu não preciso ficar lá contando na própria tabela, até porque se a minha tabela for grande, isso vai ser impossível. Aí, normalmente, eu pego aqui, copio e vou colar em outro local, certo? Vou colar em outro local e aí eu vou organizando a minha tabela do jeito que eu quero. Tá vendo aqui que eu fiz isso aqui, ó? Tá vendo aqui? Fiz minha tabela e organizei do jeito que eu quero. Ou seja, eu coloquei ela. Primeiro eu coloquei ela em ordem do maior, ou seja, o plano piloto é o mais frequente, para o menor, até Taguatinga, que é a menos frequente, só tem uma pessoa. Então, coloquei nessa ordem. E, por último, as categorias especiais. Outros, ou não se aplica, ou categorias desse tipo, a gente coloca normalmente no final da tabela, mesmo que ela seja mais frequente que alguns das categorias anteriores. Tá? Então, categorias especiais você deixa por último. Aí, aqui eu construí a minha frequência relativa, né? Então aqui a soma disso aqui dá 100%. E aqui a frequência acumulada. Então aqui até aqui eu tenho 6, até aqui eu tenho 11, ou seja, esse mais esse. Até aqui eu tenho 15, esse mais esse mais esse. Até aqui eu tenho 19, que é esse mais esse, é a soma desses todos aqui, de plano, Ceilândia, até aquela categoria, certo? E aqui aqui é só dizer as porcentagens, divide isso aqui por 31. Então, vou encontrando. Então, a última categoria aqui, como eu disse, sempre é 100%. Então, assim se faz a análise univariável. Aqui eu fiz uma tabela de frequência bem completinha, né? Tanto com frequência absoluta quanto frequência relativa, tanto frequência absoluta acumulada quanto frequência relativa acumulada, tá? Outra opção, vamos ver aqui. Outra opção, estou aqui de novo naquela tabela dinâmica que eu criei, eu posso criar também tabelas de contingência. Quer ver? Vamos fazer aqui a tabela, vamos fazer a tabela com as nossas duas variáveis qualitativas ordinais, que é renda e escolaridade. Certo? Então, tem renda e escolaridade. Coloquei aqui uma na linha e uma na coluna. E peço para contar aqui teu nome. Então, vamos ver aqui valores, tá vendo? Contagem de nome. Então, ele contou quantos tem. Então, eu tenho isso aqui. Então, tenho primeiro grau, renda baixa. Então, quantas? Tenho 6 pessoas de renda baixa e do primeiro grau. Uma pessoa de renda baixa e do ensino médio, certo? Então, normalmente eu vou pegar essa aqui e vou trabalhar em outro lugar, certo? Vou colocar aqui. Então, a tabela dinâmica do Excel me ajuda a construir facilmente e rapidamente as minhas tabelas de frequência com os valores absolutos, com a frequência absoluta, certo? Aí, se você quiser colocar mais informações, né,
Então tá aqui, ó, essa tabela aqui eu passei para cá, tá? Organizei ela bonitinha. É a mesma tabela, só que ela tá de outra forma, tá? Então essa aqui é uma tabela de contingência só com os valores absolutos. Se eu quiser incluir também valores relativos na tabela de contingência, eu posso, certo? A tabela de contingência, ela pode ter, dependendo do seu objetivo, dependendo do objetivo da sua pesquisa, da sua análise, você pode colocar a porcentagem em relação ao total marginal das linhas ou ao total marginal das colunas, tá bom? Aí depende do seu objetivo. Né? Aqui eu peguei primeiramente, ó, vamos fazer aqui, eu fiz em relação ao total marginal das linhas, certo? Eu copio esse aqui e faço essas divisões aqui. Esse B3 por 10, 1 por 10, tá vendo? Esse aqui dividido 1 por 10. Então, dividi aqui só para encontrar essas porcentagens e depois fui organizando. Aqui eu não vou ensinar como organiza, não. Vocês mexam aí. A intenção do curso não é ficar ensinando Excel, não. Mas facilita bastante, tá bom? E é só para vocês entenderem teoricamente o que temos aqui. Então, a depender do objetivo, então aqui uma tabela de contingência só com os dados absolutos, uma tabela de contingência com a porcentagem por linha, ou seja, observe que das pessoas que têm primeiro grau, 60% é de renda baixa, 30% é de renda média e 10% é de renda alta. Então, se minha intenção é mostrar isso, né? Das pessoas que têm ensino superior, 0% tem renda baixa, 55% tem renda alta e 45% tem renda média. Então, se eu quiser mostrar meus dados, enfatizar isso. Outra coisa, eu posso fazer a tabela de contingência com a porcentagem por coluna. Então, observa, agora a porcentagem de 100% está aqui, ó, na coluna. Então, isso significa que das pessoas de renda baixa, 86% das pessoas de renda baixa da minha amostra, 86% tinham primeiro grau, 14% ensino médio e 0% ensino superior. Né? E assim vai. Das pessoas de renda alta, por exemplo, 9% tinha só o primeiro grau, 36% tinha ensino médio e 55% ensino superior. Então, coloquei a minha porcentagem em relação à coluna. Aí depende do seu objetivo e da sua pesquisa. Ou pode ser pelo total, né, que é o 31 aqui. Então, da minha amostra, dos 31 pessoas da minha amostra, 19% tinham primeiro grau e renda baixa. 3% tinha ensino médio e renda baixa. 16% tinha ensino superior e renda média. Então, você pode fazer também a porcentagem pelo total. Ok?